Olá a todas e a todos, é um prazer recebê-los novamente no nosso canal Voto Informado. Esse projeto se propõe a debater a cada 2 anos como o setor de tecnologia ou as tecnologias podem ajudar e deixar mais eficiente as políticas públicas. Eu sou o Sérgio Sgobi e tenho o prazer de receber o deputado federal Vinícius Poit, que gentilmente se dispôs a compartilhar as suas ideias, as suas propostas para um possível mandato no governo de São Paulo. Seja muito bem-vindo, deputado Vinícius, é um prazer recebê-lo aqui no Voto Informado. Sérgio, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Prazer é todo meu e estar com a turma da Brascom, que sempre deu todo o suporte técnico, sempre foi muito atuante na Câmara dos Deputados. Então, fico feliz e falo aqui não só como deputado federal, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, mas como empreendedor também, que sabe a dor de quem está na ponta aí com dificuldades e desafios da era digital e da tecnologia. Perfeito. O primeiro tema que eu queria abordar contigo é a questão da saúde, né? A sua companheira de partido, Adriana Ventura, que também já gravou conosco, ela recentemente aprovou na Câmara dos Deputados o PL de telemedicina, e que agora está em debate no Senado Federal. A gente sabe os benefícios advindos e o quanto de pessoas foram incluídas com a intermediação de tecnologia, né, na saúde, com a telemedicina sendo usada no momento em que a gente estava em isolamento social. Como você vê esses projetos, principalmente esse projeto de telemedicina, que ainda precisa ser totalmente aprovado no Senado, a questão do prontuário único da saúde, né? Como você vê esses projetos e o que pode beneficiar a nossa população, essa tecnologia aplicada na saúde? Perfeito, Sérgio. Projetos essenciais e que englobam uma frase que, para mim, permeia, né, a solução para a saúde do nosso país e do nosso estado, que é a transformação digital da saúde. O telemedicina no meio da pandemia, eu sou inclusive coautor junto com a Adriana Ventura, a gente articulou via Frente Parlamentar Digital e ele pôde levar a medicina de especialidade para quem não tinha acesso e também, inclusive, evitar a aglomeração, que era o importante para a pandemia, para muitas pessoas. Que ele seja aprovado agora, como você bem colocou, no Senado. Mas não só telemedicina, a gente precisa, e eu estou colocando no plano de governo aqui para São Paulo, mas também o prontuário único eletrônico aqui em São Paulo. Obviamente, no Brasil, a gente vai enfrentar muito mais dificuldades de sistemas, de integração de tecnologias. Mas aqui em São Paulo, temos 100 hospitais estaduais, temos uma Prodesp, então, minimamente, os equipamentos do Estado dá para a gente integrar. Seja alguém que usa um sistema da TOTUS ou um sistema lá da TASI, né? Você ter algum piloto aqui, alguma torre de controle que recebe os dados desse sistema e leva para os demais, seja lá qual hospital for aqui no estado. Então, o futuro da gestão da saúde e a boa gestão, inclusive, recentemente no documento que eu recebi do Sindicato dos Hospitais, o Sindhosp, que fala do plano de governo aqui para o estado de São Paulo, passa pela transformação digital da saúde, passa pela telemedicina, pelo prontuário único eletrônico e pela atenção primária com maior qualidade. Né? Tanto os agentes comunitários de saúde quanto as unidades de saúde da família, que é aquela prevenção e promoção da saúde, precisam de tecnologia, precisam de conectividade na ponta. Isso vai melhorar muito e vai evitar que se forme aquele gargalo, famoso gargalo, nas filas para fazer exame, nas filas para fazer cirurgia em São Paulo. E aí já tem outro, tá vendo? Olha como a transformação digital, Sérgio, vale a pena. A gente falou de telemedicina, de prontuário único eletrônico, de melhorar a atenção primária e organizar as filas. Porque não adianta ter o sistema CROSS do Estado, se tem a fila do ambulatório,
a fila do político corrupto que troca emenda em troca de vaga para internar alguém, aí não adianta a gente focar em tudo se não tiver uma fila única para o estado de São Paulo inteiro. Tudo isso vai envolver tecnologia e a gente trabalha esses temas para o plano de governo para o estado, assim como a gente trabalhou no mandato de deputado federal. Excelente, deputado. E tem o advento do 5G, né? Que já foi, Perfeito. né? Que poderá trazer, inclusive, a inserção da tecnologia para outros usos, né? Então, exames que podem ser feitos em um local e analisados por outros profissionais em outras localidades. Isso é plenamente possível com o uso das tecnologias 5G, que, né, a gente espera que se consolidem aí ao longo de 2022 e 2023. Outro setor que também a gente vê que o uso da tecnologia pode ser um setor que também tem muito do seu uso é a questão da segurança pública. A questão da segurança pública ela tem sido um tema recorrente no debate em função de que a violência tem aumentado, a percepção e a realidade, né, que chega através para as pessoas que é um problema, né, e a gente sempre fala das questões de usar a inteligência, né, e usar a inteligência, além de usar as pessoas, você precisa de informações para trabalhar essa inteligência, para fazer a análise desses dados. Como você vê isso? E eu gostaria, na sua fala, se possível, ampliar um pouco, porque eu falei de dados para segurança, mas amplie um pouco, dados para a gestão pública de uma maneira geral. Como que você vê uma política implementada com a gestão de dados para a melhoria da eficiência da gestão pública? Sérgio, não adianta a gente tomar decisões de política pública sem dados e evidências, porque senão vai ficar tudo no achismo, vai ficar decisões políticas e não decisões técnicas importantes para o Estado de São Paulo. Na segurança pública, por exemplo, BO unificado, algo que a gente vai expandir no nosso governo. A Polícia Militar, ela já carece de efetivo na rua, já carece de maior remuneração. Polícia Civil, idem. Então, a gente precisa de tecnologia para resolver esse déficit na segurança e ajudar a aproveitar melhor os recursos que tem. O BO unificado, a Polícia Militar pode, numa ocorrência de menor poder ofensivo, num crime, né, de menor gradação, já coletar dados, subir para um sistema onde a Polícia Civil puxa esses dados e economiza trabalho. Hoje em dia, Sérgio, crimes menores, o policial pega o cara, vai para a delegacia. O policial militar precisa ficar esperando na delegacia resolver, né, o escrivão registrar o BO. Aquilo ali demora, toma tempo, tira um policial da rua. Uhum. E a Polícia Civil, que já tem pouca estrutura, fica sobrecarregada. Com o BO unificado, a gente ganha tempo e deixa a Polícia Civil focada naquilo que é prioridade, nos crimes de maior potencial ofensivo. Então, essa é um exemplo da tecnologia. Centro de operações integrado. A Polícia Civil está com a resolução de crimes, está com o mapa de onde estão acontecendo os crimes da cidade, todos os BOs registrados no estado de São Paulo. Esse mapa é um mapa de calor importante para a Polícia Militar enxergar e deslocar suas tropas aonde está acontecendo mais crime. Se as duas polícias não conversarem, se não tiver uma base onde integra os dados, cara, a gente tem muita ineficiência. Então, BO unificado é um exemplo, Centro de Operações Integradas é outro exemplo de como a gente pode ganhar eficiência aproveitando os dados que a gente já tem. Sem falar também, né, na Guarda Civil. Aqui em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana. Nos outros municípios, já em 130 municípios do estado, Guarda Municipal. Importantíssimos para fazer o policiamento bairro a bairro, aquele policiamento cidadão, de orientação, retomar a confiança da população. Imagina quantos dados esse guarda não pode coletar, levar para a nuvem, integrar com o PM, entregar com o civil. Então, chega desse negócio de separação das polícias ainda mais, sabe? Tem pré-candidato, tem deputado que defende, olha, vamos criar uma secretaria só para civil, a outra para militar. Não.
com pouco recurso, a gente tem que se unir, tem que unir forças contra o crime organizado. E aí depois nós vamos avançar em conectividade para patrulha no campo, né? Se é difícil manter a segurança pública na cidade, imagina no campo, aonde não tem conectividade, aonde em pleno século XXI rouba trator, rouba implemento agrícola, sabe? Rouba gado. Nós vamos precisar de tecnologia, de conectividade, de trabalho de drone, porque senão a gente não vai vencer o crime organizado. Ok. Ainda nesse tema, né, a gente, inclusive, convida as pessoas que têm interesse em conhecer as propostas da Brascom, elas estão nesse QR Code que aparece aqui nesse vídeo, estão também no link dessa publicação aqui e também no site da Brascom. Aqueles interessados podem baixar, é uma informação aberta, você pode compartilhar, e nós ficamos muito satisfeitos porque essa é a nossa intenção, é influenciar que a tecnologia venha beneficiar o cidadão com as políticas públicas. Deputado Vinícius, o Estado de São Paulo tem vários polos tecnológicos. Sim. Eu vou citar alguns. São Carlos tem desenvolvimento de química, São José dos Campos, aeroespacial, Sorocaba, metal mecânico, né? E esses são só alguns exemplos. A provocação que eu gostaria de fazer é que a tecnologia cada vez mais é meio para a entrega de produtos e serviços. Ou seja, todos esses setores específicos, ou mais especificamente esses polos, eles necessitarão de tecnologia. Talvez a gente não precise de um polo de tecnologia dedicado à TI, mas com certeza a TI tem que estar em todos os polos tecnológicos do Estado de São Paulo. Como o senhor vê uma política para o Estado de São Paulo com essa perspectiva? Sérgio, novamente, seja na segurança pública, na saúde ou na tecnologia, a gente tem que unir forças. Por que funciona, né, um ecossistema empreendedor e tecnológico em São José dos Campos? Porque a gente une faculdades, empresas, jovens que acabam se tornando uma mão de obra qualificada. E aquilo ali vai fazendo um ciclo virtuoso, né? Por que em Piracicaba a gente tem o parque ali de Agritech, né? Da tecnologia para o agro? Porque as empresas, a Raizen e outras empresas se uniram, formação de mão de obra ali tem a Exalc, né? Isso, com a universidade ali, a Exalc, que tem agronomia, e pronto, ali fica um cluster, um ecossistema de Agritech. São José dos Campos com a engenharia aeronáutica, Ribeirão Preto com a produção de equipamentos médicos. Então, cabe ao governo identificar a matriz econômica do Estado, sabe? Para fomentar em cada local a sua vocação regional. Fomentar o ensino profissionalizante de acordo com a economia de cada região, porque isso vira um círculo virtuoso. Hoje, 1 em cada 4 jovens do ensino médio estão desempregados. Se a gente entender a matriz econômica de onde o cara mora, oferecer ensino técnico profissionalizante de qualidade para as vagas que estão contratando naquela região, nós vamos acelerar o ecossistema empreendedor de tecnologia daquela região. E aí, olha que coisa legal. Quando isso começa a acelerar, a gente começa a atrair outras empresas. Rumando especificamente para a tecnologia, Sérgio, pega o exemplo de Osasco. A hora que o Mercado Livre foi para Osasco, outras empresas de tecnologia foram para Osasco, de repente começou a se criar um polo. Porque tem fibra ótica de qualidade, tem mão de obra que está ali perambulando, o negócio começa a se retroalimentar. A mesma coisa a Alphaville. Outro dia eu fui gravar um podcast e eu perguntei, cara, por que tem tanto influencer, tanto podcast, tanto cara que está mexendo com isso aqui em Alphaville, né? Conheci o pessoal do Grupo Primo ali, do Thiago Nigro, Bruno Perini. Os caras, Alphaville tinha muito call center, né? Por causa do incentivo fiscal que tinha aqui. Então, mão de obra qualificada para programação e tecnologia.
acabou que todo mundo que quer trabalhar com isso vem para cá, isso começa a se retroalimentar, se fomentar, vira um cluster, né, um ecossistema de tecnologia ali. Então, cabe ao Estado, Sérgio, identificar e dar um gás, sabe? Estimular, divulgar, para que a molecada jovem das escolas busquem uma preparação técnica pelo Estado, através de uma ETEC, por exemplo, do Novo Futuro Tech, ou que as próprias empresas financiam, numa parceria, inclusive, como o Zema faz em Minas Gerais, onde o cara que está no ensino médio, bichão, você quer ter renda, quer um emprego? Passa por essa trilha aqui, ó, aprende essa profissão, que lá na frente a taxa de empregabilidade, por exemplo, é perto de 100%. Essa é a nossa visão para estimular esses parques tecnológicos e aí, quem sabe, ter vários, não é um só não, vários vales do silício, né? É o Vale do Silício do Agro em Piracicaba, o Vale do Silício ali de engenharia e tecnologia em São Carlos e por aí vai. Eu queria reforçar, se você me permite, algumas questões na sua fala. Primeiro, a questão de conectar a demanda do setor produtivo com a escola. Isso é fundamental. A escola tem que entender que é esse o papel dela para aumentar a empregabilidade. É isso aí. E a segunda questão, duas, na realidade, questões importantes, que é bom a gente falar para as pessoas, para um público como a gente está dialogando aqui, que para o setor de tecnologia se desenvolver, ele precisa de dois elementos: mão de obra qualificada e infraestrutura. Você citou, né, a questão de Osasco, que tem fibra ótica e aí acaba, né? Então, infraestrutura, a partir da infraestrutura, né, os empreendimentos lá se estabelecem. Perfeito. Mudando um pouco, né, para uma questão um pouco recorrente no nosso país, e se você me permite elevar um pouco o nível para o nível federal, né? O Brasil, a gente sabe, deputado, que tributa muito e mal, e é excessivamente burocrático. Total. Quais iniciativas no âmbito estadual que podem ser desenvolvidas para a superação desses problemas? Sérgio, primeiro, né, a gente no âmbito estadual tem um controle mais sobre os tributos que aqui estão. E aí, falando sobre o ICMS, recentemente a gente aprovou um texto na Câmara dos Deputados baixando o teto do ICMS para combustível. O governo atual, numa crítica ou numa maneira de, sabe, de dizer, olha o que o governo federal está fazendo, disse que para compensar a perda de receita com a baixa do ICMS, ele teria que cortar, por exemplo, da educação, o que é o fim da picada. Por que não corta do número de secretarias excessivos que tem, dos privilégios e penduricalhos do setor público, de uma reforma administrativa séria para não tirar nada da educação e da saúde e mesmo assim poder reduzir impostos? Essa vai ser a nossa postura no estado de São Paulo em relação à arrecadação. Na política tributária, Sérgio, eu sou a favor, assim como eu defendi já lá na Câmara, do tal do imposto único, né? Do IVA que a gente falava, que era PIS, COFINS, IPI, impostos federais, ICMS estadual e ISS municipal num só. E isso vai exigir um acordo entre os estados para acabar com a guerra tributária, guerra fiscal do ICMS. A gente tinha esse acordo na PEC 45, que era aquela reforma tributária antiga. Infelizmente, essa PEC foi esquecida, foi desmontada, foi fatiada por esse governo e o novo presidente da Câmara. A minha luta, como deputado federal, pré-candidato ao governo, se Deus quiser futuro governador, é de, número 1, retomar a ideia da simplificação tributária, transformando os 5 impostos em um. Número 2, aqui no estado de São Paulo, lutar para buscar qualquer diminuição possível no imposto, sem prejudicar as áreas essenciais, educação, saúde e segurança. Né? Número 3,
para quem é produtor de equipamento, para quem paga ICMS e tem diferencial de alíquota quando vende para outro estado, por aí vai, se acredita com o governo. O governo está demorando para compensar. A Secretaria de Fazenda do Estado está fazendo greve branca, sabe? Ou seja, não basta ter altos impostos e não receber nada. O empreendedor tem que ficar financiando o Estado e não tem seu crédito de uma vez. Nós vamos acabar com isso. Então, não só devolver o crédito rápido, mas aí lutar contra esse decreto da pandemia que aumentou o ICMS para todo mundo, né? Num governo que teve uma insensibilidade tamanha com as pessoas. A postura do governo estadual é lutar, sim, para poder reduzir os impostos aonde dá, sem tirar das áreas essenciais. E aí, além da reforma tributária, da redução de impostos sem tirar das áreas essenciais, de devolver os créditos tributários mais rápidos, continuar lutando pelo pacto federativo. São Paulo, vamos falar de R$100 que São Paulo manda para Brasília de produção, volta 11. A gente precisa lutar para voltar mais dinheiro para São Paulo, sabe? Não tem equilíbrio que aguenta aí. São Paulo trabalha, não recebe nada em troca. Então, é lutar pela reforma do Pacto Federativo. O que é de São Paulo que volte para São Paulo. Poxa, mas vai causar uma distorção, porque o Nordeste ou o Norte não arrecada muito. Tá bom, então vamos reestudar um reequilíbrio de algum fundo de desenvolvimento, algum fundo de compensação. O que não pode é São Paulo não receber nada em troca. Então, a nossa luta vai ser sempre de simplificação tributária, devolver o imposto, devolver o poder para o cidadão e lutar para tirar mais poder de Brasília e devolver poder para a ponta. Nós estamos aqui com o deputado federal Vinícius Poit, candidato do Novo ao governo do Estado de São Paulo. Vinícius, em meu nome, em nome da Brascom, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, a sua disposição de estar aqui conosco no compartilhamento das suas propostas, das suas ideias para um possível mandato no governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Eu gostaria de convidá-lo para uma rápida saudação, mas antes eu também convido as pessoas que estão nos assistindo, caso tenham interesse em acessar as propostas, em conhecer os temas que nós estamos debatendo, as propostas estão aqui no QR Code desse vídeo, novamente, no link dessa transmissão e também no site da Brascom. Por favor, deputado, uma saudação final ao nosso público. Obrigado, Sérgio, Yuri, todo o pessoal da produção, aí, o pessoal da Brascom, que sempre foi parceiro, com notas técnicas, com apoio técnico, sugestão. Considerem que é um empreendedor aqui, né? Eu sou administrador de empresas, trabalhei no mercado já, montei negócio, vendi e decidi sair da indignação e vir para a ação. Então, é um empreendedor de tecnologia no Congresso Nacional. Se Deus quiser, um empreendedor à frente do governo do Estado de São Paulo. Nós só vamos ter um governo melhor que a gente tiver gente que entende dos nossos problemas, já viveu na pele eles, à frente das políticas públicas. Lembrem-se que o preço que nós vamos pagar por não se interessar por política é que seremos governados por aqueles que se interessam. Então, tá na hora de botar mais empreendedor lá, mais gente de tecnologia, mais gente que, tá preocupado, sabe, com o desenvolvimento de cada região. É isso que eu quero fazer à frente do governo do Estado de São Paulo, com o resultado já entregue na Câmara dos Deputados. Sérgio, muito obrigado a você, a todos da Brascom. Considerem que tem um braço da Brascom sendo representado aqui na política e o empreendedor que não quer nada além de gerar mais emprego e de preparar o Brasil para o futuro, né? Não adianta a gente ter a mão de obra sem preparo e um monte de vaga de programação aberta nesse país inteiro. Se Deus quiser, São Paulo, jovem que quiser trabalhar, não vai faltar preparação e posto de trabalho. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigado, deputado, e até mais. Tamo junto. Tchau. Valeu.